O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para a mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia da sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. Quem se casa com a mulher divorciada comete também adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, passada então a festa de Santo Antônio de Pádua, celebrada ontem, no dia 13, nós estamos aqui continuando nossa missão de ouvir a palavra de Deus e, claro, deixar que a palavra nos toque, deixar que a palavra nos guie. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos meditando o Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, hoje, nós estamos vendo Jesus falar para nós sobre o pecado do adultério. Então, a palavra de Deus hoje, ela traz uma riqueza em detalhes sobre aquilo que Deus nos fala a respeito do adultério. Então, a gente vê que não cometer adultério, sem dúvida, é uma maneira da gente estar alinhado ao compromisso da salvação. Observemos o que a palavra de Deus nos disse hoje. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, comete adultério com ela no coração. Então, a gente percebe que vai muito além da ação. Apenas um olhar, né? Por isso que a gente tem aquele ditado no ato penitencial: confesso a Deus Todo-Poderoso pelos pensamentos, palavras, atos e omissões. Olha só, pelo olhar, pelo pensamento, também já comete adultério. Então a palavra continua a dizer para nós o seguinte: se o teu olho direito é para ti pecado, arranca-o, porque é melhor entrar no reino dos céus com um olho do que no inferno com dois. Meus irmãos e minhas irmãs, este versículo vai dizer para nós: existe a conversão, existe a reparação, voltar com inteira sinceridade, se arrepender e continuar a aliança com Deus. E a palavra de Deus, ela continua a falar para nós: se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, porque é melhor entrar no reino dos céus com uma mão do que no inferno com duas. Percebam como Jesus desperta em nós essas palavras que são duras, mas que são realistas. Jesus fala das duas extremidades. Ele fala da extremidade da salvação e ele fala da perdição, a perdição das almas. E a gente sabe que a luta de Jesus é para que todos os teus filhos sejam salvos. E a palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Mas Jesus vai dizer o contrário. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, e Jesus abre aspas aqui, a não ser por motivo de uma união irregular. Ou seja, todas as falas de Jesus antes aqui, em relação ao pecado, em relação ao olhar, em relação à mão, em relação ao pensamento, temos que levar em consideração também a união. Como que foi essa união?
E a palavra de Deus diz para nós, a não ser por motivo de união irregular, né? Por algum motivo que esse casamento deixou de ser um casamento livre, né? De espontânea vontade, aconteceu alguma coisa, né? Às vezes foi um casamento em que não é, por exemplo, onde a própria igreja trabalha um processo de nulidade, um casamento que não foi válido, por exemplo, né? Então Jesus também leva em consideração tudo isso. É uma grande discussão que esse evangelho leva a trazer. Mas ele vai dizer para a gente que quem se casar também com uma mulher divorciada comete adultério. Meus irmãos e minhas irmãs na fé. A palavra de Deus hoje ela é um chamado, né? É como se Jesus estivesse tocando-nos. É como se Jesus estivesse alertando-nos sobre um caminho reto, um caminho que deve ser seguido com persistência, que é o caminho da salvação. Não é que o ser humano ele está livre do erro, está livre do pecado, mas a misericórdia de Deus convida a voltar para Ele e, claro, se arrepender, não da boca para fora, mas arrepender inteiramente, internamente, de coração, através de um bom exame de consciência. É o que a palavra de Deus hoje nos fala neste Evangelho de Mateus, nesse primeiro livro do Novo Testamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe o seu dia, proteja o seu negócio, abençoe a sua família, que possamos fazer da palavra de Deus uma oração constante e com a permissão, com a graça do Senhor, nos encontramos amanhã, mais uma vez, aqui no Encontro Diário com Deus. Curta esse vídeo, deposita o seu comentário do Evangelho de hoje, compartilhe e vamos juntos evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.